Bom dia, pessoal. Tudo bom? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Aqui diretamente do SEC, domingo pela manhã. Gostaria de desejar aí um excelente domingo para todo mundo. E tem um motivo para eu estar gravando esse vídeo para vocês hoje. De ontem para hoje, o meu sacerdote, Márcio Caim, gravou um vídeo que foi compartilhado pela Juliana nos nossos grupos. Eu sempre estimulo, né, que se compartilhe vídeos instrutivos. E o Márcio, eu tenho muito respeito por ele, é meu professor, meu sacerdote, meu professor de teologia, meu professor de sacerdócio, e é uma das minhas referências dentro da Umbanda. O TeuWeb, a gente precisa entender, o TeuWeb é o TeuWeb porque junta as teorias de Umbanda, a prática de Umbanda, também a prática de Espiritismo e a prática de várias outras técnicas. A gente tem uma cabeça universalista, a gente precisa entender de todos os aspectos. E aí no vídeo, Márcio fala dentro de uma perspectiva e dentro de uma visão umbandista, e está completamente certo. Muitas coisas dele que ele fala ali eu concordo plenamente. A gente não deve... Gente, a primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: o que ele disse é perfeito. A gente precisa duvidar de tudo. A gente não precisa ser crédulo em nada. Muitas coisas que Robson Pinheiro fala nos livros dele sobre magos negros, né, e a questão é magos negros, né, são questionamentos, inclusive ele até não fala, durante as narrativas dele, falando sobre os guardiões, e ali entenda-se, guardiões, Anton, todos aqueles caras que ele fala na trilogia Legião, Senhores da Escuridão, A Marca da Besta e todos os outros livros onde ele fala sobre artefatos, equipamentos instalados, essa coisa toda. Ele não fala em momento nenhum em Exu, em Quiumba e tal, porque a nomenclatura que Robson Pinheiro utiliza é uma nomenclatura espírita, uma nomenclatura criada por ele mesmo e tal. Mas ele ali no meio tem Pai João de Aruanda, que é João Kodu, que aí é um espírito ligado a Umbanda, é um espírito ligado aos cultos afros. E tem os caboclos, essa coisa toda. Mas você veja que ele não fala em Exu. Já é denota aí um preconceito muito grande contra os Exus, né? Que já eu não concordo. Não concordo em outras coisas também de Robson Pinheiro, tá? Muitas vezes assisto às lives dele. É isso que a gente tem que ter, bom senso. A gente tem que eliminar algumas coisas, porque são úteis. Os livros são extremamente úteis, porque a gente fica sabendo das coisas. A gente não pode fechar os olhos para as coisas mais graves que estão acontecendo no mundo extrafísico. A gente precisa entender que existe sim os magos negros, eles são poderosos sim, eles são pancadão. Agora, uma coisa que eu não concordo com Márcio Caim, falei de Robson Pinheiro. O que é que eu não concordo com Márcio Caim? Primeiro, a gente percebe pela narrativa dele que ele não leu completamente os 3 livros, né? Porque Robson Pinheiro não fala que Mago Negro obsidia pessoas diretamente. Mago Negro não obsidia pessoas, gente. Mago Negro tem mais o que fazer. Tem uma frase que Fábio Naza diz que eu acho perfeita, né? Até para ser obsidiado você precisa ter merecimento. Então, Mago Negro tem 36 magos negros no máximo no mundo, tá certo? O mundo inteiro. Ele vai estar ocupado comigo, com você ou com o Centro Espírita Mequetrefe lá na esquina tal, porque tá fazendo um benzinho. Lógico que o Mago Negro, ele tem seus asseclas, tem suas equipes e tal, e são essas equipes, e aí dependendo do grau e do bem que está sendo feito e da cooptação dos espíritos mais trevosa que está sendo feito por esses centros espíritas ou essas casas universalistas ou esses centros de Umbanda, é que vai aumentando a graduação
dos quiumbas ou dos espíritos maléficos que vão atuar ali naquele local, naquele centro de benefícios, de retirada de espíritos ruins do caminho do mal para levar para o caminho do bem, tá? É como se eu estivesse tirando, sei lá, alguém de uma quadrilha daqui para colocar sei lá, no lado bom, no lado favorável da força, né? Se a gente for fazer uma comparação aí com Star Wars. Então, quer dizer, estou tomando gente do exército dele e ele vai ficar chateado. Mas não é o próprio Mago Negro que vai se ocupar disso, né? Você não vai estar sendo incomodado, importunado por um Mago Negro. Ele tem mais o que fazer, tá certo? Então, Márcio deve ter tido um punsimex aí da obra de Robson Pinheiro, mas ele não leu profundamente. Tanto é que ele confunde aí, ele coloca que na trilogia, dos livros da trilogia é Mago Negro. Não é. A trilogia é Legião, Os Senhores da Escuridão e A Marca da Besta. Agora, Robson Pinheiro tem um livro que é Perguntas e Respostas sobre Magos Negros. O nome do próprio livro é Magos Negros, do espírito de João Kodu, tá? E é psicografado por Ângelo Inácio, ele tem razão, tá? Mas não faz parte da trilogia. Então, quer dizer, ele não leu profundamente os livros. Eu respeito demais, Márcio. Mas é aí onde é que está a tenda de estudos espíritas umbandistas Eurípides Bassanufo. A gente pega as obras, pega um, pega outro, pega o conhecimento de Alain Barbieri, de Alexandre Comino, de Márcio Caim, que são da Umbanda, que são sérios e tal, e que tem muito a dar. É por isso que a tenda umbandista Eurípides Bassanufo une espiritismo, Umbanda, une hermetismo, une vários conceitos e tal que são úteis para o tratamento apométrico, une a apometria, que é uma técnica maravilhosa, junto com esses espíritos fantásticos da Umbanda, que são fortes. Por que a união disso tudo? É exatamente para a gente conseguir ajudar as pessoas, tá? Mas assim, não existe verdades absolutas nesses casos, tá, gente? É isso que a gente precisa entender. Não existem verdades absolutas, nem de um lado, nem do outro, tá? Muitas vezes na Umbanda existe muita inocência, né? Márcio mesmo fala aí, por exemplo, aconteceu no centro espírita, aí ele faz assim, o dirigente do centro espírita, temente a Deus. Poxa, isso é um conceito católico. Temente a Deus, quer dizer, Márcio é muito católico, porque foi católico. Ninguém deve temer a Deus. Deus não deve ser temido, Deus deve ser respeitado, tá? Então, tá entendendo? A tendência do sacerdote é uma tendência religiosa, católica e tal. Deus não deve ser temido. Deus deve ser respeitado, Deus nunca quis ser temido, Deus faz parte de mim, faz parte de você e tal. São esses conceitos religiosos demais que a própria tenda de estudos Eurípides Bassanufo, junto com o SEC, que é um centro universalista, juntos estão tentando passar para vocês que a gente precisa alcançar aí o meio termo. Eu fiz questão de gravar esse vídeo para demonstrar a vocês que a gente precisa chegar ao meio termo de tudo e estudar muito e não dar crédito apenas a um lado, conhecer todos. Mas o vídeo dele está muito bom, muito bem explicado, como sempre, muito assertivo, tirando esses fatos dele desconsiderar essa questão do Mago Negro e de não ser muito difícil. É muito difícil sim. Uma obsessão com o Mago Negro, que envolve o Mago Negro, primeiro não vai para qualquer centro espírita ou para qualquer um. Tá? Segundo, eles estão ocupados com coisas muito maiores, tá certo? E quando é uma secla do Mago Negro, é muito difícil, porque eu já peguei aqui, tá? E assim de quarto escalão, né? Eu não peguei a secla de Mago Negro de segundo escalão, não. Porque se pegar, a gente adoece, todo mundo adoece, é muito difícil. Agora, eles podem ser vencidos. Concordo com o Márcio Caim perfeitamente, podem ser vencidos e são vencidos. Só que a força espiritual utilizada é muito maior, é muito mais complexa do que tudo isso. E não é qualquer local ou qualquer coisa que pode vencer isso não, tá? E concordo.
Para você não atrair determinadas forças negativas, você tem que ter fé, você tem que ter coragem, você tem que ter exatamente essa reforma íntima. Como eu já falei, tratamento espiritual, desobsessão não é uma panaceia, quer dizer, não resolve tudo. E a gente precisa ter isso em mente o tempo todo, tá bom? Um beijo muito forte no coração de vocês. Ponderação, gente. Estudo é ponderação. Eu leio uma coisa, leio outra, coloco em dúvida tudo, tá? Sempre aproveito o melhor de cada coisa e não boto crença em tudo que eu vejo, leio, escuto. Eu duvido de Robson, eu duvido de Márcio, eu faço um meio termo disso tudo. Eu pego o que é ponderável. Por isso que é tão bom estudar, conhecer, aprender, tá bom? Paz, luz, muito axé para todo mundo. Saravá, um excelente domingo para vocês. Namastê.